Hoje a meditação é muito importante, é uma meditação muito associada ao Osho. Eu vou explicar por que ela é muito associada ao Osho. Meditação Gibberish. Foi o Osho que criou, embora esse Gibberish, me parece, pelo que eu ouvi, vem de um mestre antigo da Índia chamado Gibber, que ele não falava coisa com coisa. Ele tinha discípulos pela força da sua presença, mas qualquer pergunta que se faziam a ele falava qualquer coisa que não tem significado. Esse é o Gibberish. Gibberish é falar uma língua que não existe, de uma forma, digamos, enfática, como se nós fôssemos loucos falando. Então, não se trata, por exemplo, de falar palavrão, porque palavrão tem um significado. Não se trata de falar, por exemplo, se você não fala, se você conhece algumas palavras em alemão, aí você fala uma ou duas palavras em alemão, não vale, porque tem significado. Tem que ser sem significado e sem parar, como se fosse louco mesmo. Às vezes pode parecer que eu estou falando alemão no tipo sotaque alemão, ou sotaque japonês, ou sotaque de índio. Não importa, deixa acontecer. É uma técnica de limpeza poderosíssima. A primeira vez que eu fiz, parece que desentupi um cano. Eu fiquei com uma vitalidade indescritível, na verdade. Não estou dizendo que isso é o que se deve esperar. Eu estou dizendo que ela é poderosa, ela é libertadora, ela faz com que umas camadas emocionais, energéticas, que a gente carrega dentro da gente, é como se nós tivéssemos engolido muito sapo, não expressado coisas de décadas. Eu acredito, inclusive, que é uma libertação de coisas de outras vidas. A sensação que eu tenho, não é que eu estou dizendo que é, mas a sensação é que provoca uma libertação de coisas de outras vidas. Enquanto eu estou falando essa língua que não existe, eu estou mexendo o corpo. O convite é que o corpo participe dessa expressão. É como se nós estivéssemos em um pátio de um hospício. Então você está fazendo essa meditação, você está se expressando. Vai ter um vídeo aí mostrando um pouco mais, mas você não interage. Se você estiver fazendo essa meditação com alguém, você não interage, é sempre você com você mesmo. Então teus olhos podem ficar fechados, eles podem abrir se você estivesse deslocando no espaço, mas em geral a ideia é ficar mais conectado com a sua energia. O ponto principal do Gibberish, como em todas as meditações, é a consciência atentiva ao momento. Você está como observador deste processo, uma consciência desperta deste processo. Então, parece assim, quando eu falo, bom, então eu estou gerando loucura. Não, você não está gerando loucura. Você está externalizando uma loucura que já existe. Então você está se aliviando, você está jogando fora, diminuindo a pressão interna da loucura ao eliminá-la. E você está colocando o elemento consciência, observação, que não existe no louco. Então você está, na verdade, se vacinando contra a loucura ao expressá-la e ao ter esse observador. Eu falei, para que é interessante deixar o corpo todo solto. Então, deixa eu explicar uma coisa. A gente fazia um processo com o Gibberish. Eu vou explicar esse processo rapidamente, que é 1 hora de Gibberish
e 1 hora de silêncio por 7 dias seguidos. Então, todo dia 1 hora de gibberish, 1 hora de silêncio por 7 dias seguidos. Esse pacote se chama No Mind, No Mind, não mente. Bom, o local que nós fazíamos esse pacote, esse processo, ele era todas as paredes tinham tatame, todas, não tinha um buraquinho sem tatame. Todo o piso tinha também tatame. E haviam 40 pessoas fazendo, 50 pessoas fazendo. Eu já fiz várias vezes esse pacote. Eu fiz o treinamento para dar esse pacote para a gente ser o focalizador da No Mind, precisa ter um treinamento. Eu focalizei, se eu não me engano, foram 2 vezes, em grupos de 50, 40 pessoas lá em Puna. Então, é assim, para que tem esse tatame para tudo quanto é lado? No chão, né? Tudo forrado, parede, para que eu possa me expressar corporalmente. Então eu posso chutar o chão, eu posso me jogar no chão, eu posso me jogar na parede, chutar a parede. Enfim, é um convite para que o corpo expresse junto com essa fala desenfreada, que pode ser, a gente fala, quando a gente explica essa técnica, a maioria das pessoas acha, pô, mas será que eu vou conseguir? Fica meio assim, em dúvida. Depois que você faz, você vê que ela tem um elemento lúdico. Ela não precisa ser nada sério. Eu não preciso estar sabendo o que eu estou falando. Eu não preciso nem pensar se foi a respeito de uma conversa que eu tive que não me expressei com alguém, engoli sapo. Não, você vai soltando com a sua consciência desperta e você vai vendo que muda. Tem hora que ela está mais intensa, tem hora que está menos intensa, tem hora que muda o ritmo, tem hora que parece uma outra língua, tem hora que volta, tem hora que você está mais em movimento, tem horas que você está menos. O fato é, quanto mais nós estamos com uma consciência desperta, atentiva ao processo, mais ele flui como deve fluir. Essa é a magia. Se você se pega em flagrante, o que eu vou fazer? Você pega em flagrante isso e fala, isso não tem a ver. Eu tenho só que ficar consciente disso. É isso que está acontecendo. E a partir desse momento, aí começa a fluir outras coisas. É um rio que flui movido pela nossa consciência. Aí me pergunto, 1 hora, você fazia 1 hora, 7 dias, não é muito tempo? Não é muito tempo quando você pega a veia, quando a coisa brota, quando a coisa sai por si, você não está fazendo nada. Você está só testemunhando, acompanhando com a sua consciência o processo. Então não é um processo cansativo, a não ser se você não entrou mesmo nesse observador, nessa consciência desperta, nesta permissividade. É um desafio, porque vai na contramão do que a nossa cultura nos ensinou, a nossa educação nos ensinou. Ela nos ensinou a gente a ser contido, a reprimir, refrear, e agora eu estou limpando. Por que eu falei que é um processo muito associado ao Osho? Primeiro, porque esse pacote de No Mind, quando o Osho lançou e nos meses seguintes que ele lançou, era muito frequentado, muito frequentado. Só que o gibberish não precisa ser feito apenas nesse pacote. Havia também, todo dia, uma meditação gibberish por 15 minutos, seguidas de 15 minutos de silêncio. Mas poderia ser 10 minutos, poderia ser 20 minutos. Eu posso fazer o gibberish pelo tempo que eu quiser. E também não precisa ser um pacote de 7 dias. Eu posso fazer hoje, não fazer amanhã, fazer de novo. Mas tem uma recomendação bastante importante, que é eu ter silêncio posterior. Ter silêncio posterior é fundamental, mas o tempo do silêncio posterior é sugerido que seja o mesmo tempo do período do gibberish. Se eu fiz 20 minutos de gibberish, então é interessante que eu fique 20 minutos sentado, com a coluna ereta, cabeça alinhada, olhos fechados, imóvel, presente, com a consciência desperta.
Normalmente, o silêncio posterior ao gibberish é muito mais profundo do que se eu tivesse procurado entrar nesse silêncio sem o gibberish. O gibberish dá uma profundidade a esse silêncio. Então, de novo, não é aquela história de que se eu quero a suavidade, então eu cultivo a suavidade. Se eu quero silêncio, eu cultivo o silêncio. A gente prova com essas estratégias que o oposto impulsiona, na verdade, o silêncio. O barulho aprofunda o silêncio e dá uma libertação de... Tem uma mosquinha aqui, um bichinho aqui atrapalhando a gente. Então dá uma libertação, né? Você deixa de carregar tantas amarras, tantas repressões. Você se torna uma pessoa mais natural do que você era. Isso é muito libertador. Então o Osho, ele não quer criar pessoas conscientes, porém com uma bagagem de repressão enorme. Que a pessoa seja consciente, que a pessoa seja desperta, mas que seja livre, que possa se expressar o que for natural, que não haja contenções de repressão. Então no gibberish, a gente, como eu falei, a gente não para de fazer, o tempo todo você está tendo que expressar. O Osho fala uma coisa que eu realmente não sei se é verdade, mas é um grande estímulo para que a gente não pare. Eu falei que era importante, né, para o Osho essa meditação. O gibberish é importante também porque nós fazíamos o gibberish na presença física do Osho. Havia o discurso, aí depois ele induzia uma meditação, ele falava para a gente fechar os olhos e procurar estar presente, toda uma sequência que ele fazia. Eu estava lá nessa época, e eu estava lá no dia em que ele introduziu pela primeira vez o gibberish dentro do discurso. Então ele fazia o discurso, antes de entrar nesse processo, tinha o processo também da piada que ele contava, depois da piada a gente fazia o gibberish. Então nós fazíamos com ele o gibberish, ele não fazia, nós fazíamos todos, 7.000 pessoas, 8.000 pessoas, 5.000 pessoas, fazendo ao mesmo tempo. E no caso, como era muita gente, a gente estava bem encostadinho no outro, a gente não se levantava, a gente fazia sentado. Qualquer coisa assim. Mas a gente não... É diferente daquele processo que eu falei, que você está numa sala, que você pode se deslocar, mexer o corpo. Lá não, a gente fazia sentado, fazia mais ou menos por uns 4, 5 minutos. Aí o Osho dava o sinal, aí o cara batia um tambor, um nivedano, normalmente era o nivedano, que na verdade é um brasileiro, batia o tambor e a gente parava o gibberish, aí ele entrava no processo da meditação induzida. Então, isso, depois que ele introduziu o gibberish, essa meditação induzida ganhou uma profundidade palpável. E aí nunca mais nós deixamos de fazer o gibberish na presença do Osho. Foi até ele parar de falar, sempre nós fazíamos o gibberish durante o discurso dele, nesse processo que eu falei, acho que foram meses até ele parar de falar. E ele falava que, nesses momentos, ele dava umas explicações antes da gente fazer o gibberish. Ele falava, se você não fala, se você fica com a boquinha fechada e todo mundo está fazendo, você vai acabar recebendo o lixo dos outros. O processo de todo mundo está sendo de dentro para fora. Se você não está pondo nada para fora, vai entrar para dentro. Então não pare de falar. Eu não sei se isso é um fato energético. Eu, pessoalmente, eu tenho minhas desconfianças que não seja um fato real, mas servia para a gente entrar fundo na experiência e isso era a razão principal. Este estágio precisa ser praticado com uma certa intensidade. Também aqui, como em toda a meditação,
Quanto mais o meditador estiver atento, momento a momento, mais fácil e espontaneamente acontecerá o fluir deste estágio. Enquanto você está fazendo o gibberish, pode ser que a expressão verbal tenha o jeitão de um canto. Que seja, permita, o que surgiu, que seja. Agora, é importante que venha de uma dimensão turbulenta interna. Não precisa ser sofrida, não precisa ser séria, pode ser risada, algo engraçado, pode ser algo assim. Mas que seja algo catártico, algo de limpeza. É difícil explicar isso, mas o gibberish é quando sai algo dessa dimensão mais turbulenta, mas existem outras expressões que são também de uma língua que não existe, que não é gibberish, porque vem de uma fonte mais sublime. Então é preciso que a gente distinga o que é o gibberish e o que é o devavani. Devavani é eu falar uma língua que não existe, mas de uma coisa suave. Por exemplo, Arikotomu. Não existe isso, eu posso prosseguir fazendo isso, é uma técnica também muito bonita, mas é de uma dimensão suave. O gibberish, entendeu a diferença? A fonte é outra. E voltando e reforçando, os olhos é interessante que fiquem fechados, a não ser se você estiver se deslocando, não interaja com ninguém e não há uma música específica. Existem alguns sons que favorecem. Lá nesse No Mind não havia, a gente fazia por 1 hora sem música, não tinha música, era só o som mesmo das 40 pessoas fazendo. Mas você pode, eu tenho aí, estou disponibilizando um som que ajuda nesse processo, mas não é necessário. Agora eu vou falar uma coisa que não faz parte das regras, porém todos que orientavam essas meditações de gibberish fora do contexto lá no Buddha Hall, quando a gente estava no Osho, seja na No Mind, né, que era 1 hora de gibberish com 1 hora de silêncio, seja nas meditações que eram 15 minutos de gibberish, 15 minutos de silêncio, sempre o pessoal que estava orientando essas meditações colocavam antes alguma música pauleira, dançante. Havia o convite para que nós dançássemos livremente, soltássemos o corpo com presença, sem preocupação estética. Eu já falei bastante em outras oportunidades sobre essa questão da dança como presença, como meditação. Então nós fazíamos isso, umas 3, 4, 5 músicas antes. Aí sim entrava no gibberish. Não sei, não é uma coisa lógica, mas tem tudo a ver. Ajuda, facilita o processo. Experimenta. Se você tiver o pique de entrar e pegar a veia do gibberish, não precisa ser por muito tempo. Você pode fazer por pouco tempo, que seja 10 minutos, mas vai aumentando. Se você conseguir fazer 15 minutos todos os dias e depois 15 minutos de silêncio, está de muito bom tamanho. Se você sentir que tem pique de fazer por mais tempo, faça mais tempo. Não esqueça, o ponto mais importante é você ser a consciência desperta, estar atentivo, estar presente ao processo. É uma técnica de limpeza. Se você entrou mesmo, você não vai ser a mesma pessoa, porque você vai estar energeticamente mais liberto, mais limpo. Certeza absoluta, falo isso com muita convicção. Agora,
Quando você for fazer o silêncio posterior, eu falei que é interessantíssimo que seja no mesmo período, capriche nesse silêncio. Não é só você ficar sentado lá pensando em mil coisas, capriche. Porque esse silêncio com presença, ele assenta a poeira. Não é só você ficar sentado, é ficar sentado com presença. Porque se você não faz isso, ou você não faz o silêncio sentado, ou você faz meia boca, você fica muito impulsivo. E não é esse o propósito, você ser impulsivo na vida. É você ser espontâneo com consciência, e não impulsivo. São duas coisas diferentes. E o silêncio é muito importante para dar esse equilíbrio. Meditação Diberesh do Osho, uma técnica que é um verdadeiro presente para a transformação humana.